Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Café com Impraxers. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações para receber os vídeos fresquinhos que nós colocamos aqui no nosso canal toda quinta-feira no Café com Impraxers e deixe o seu comentário, faça suas sugestões e os seus questionamentos, estamos esperando por você. Neste mês de setembro, a Organização Mundial da Saúde nos recorda a segurança do paciente. Afinal, no dia 17 de setembro, a gente celebra o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E a gente chama esse mês de Setembro Laranja, para a gente lembrar de todos os danos evitáveis, que são possíveis a partir de um cuidado de excelência na assistência à saúde, não é isso, Bruno? Exatamente. Esse ano de 2021, ele é marcado pelo cuidado materno e perinatal seguro. Então esse vai ser o tema a ser trabalhado, inclusive pela Rebraensp, durante o mês de setembro. Que é a Rede Brasileira de Enfermagem de Segurança do Paciente, né? Muito bem. E aí para hoje, para esse cafezinho, nós preparamos um tema que é apaixonante e ao mesmo tempo que deixa a gente muito triste com algumas histórias que a gente conhece. Nós vamos falar de parto humanizado. E nada melhor do que falar isso com a Bruna, que é apaixonada pelo tema, estudiosa, já teve uma larga experiência profissional, realizando partos, cuidando das mulheres, no pré-natal também, mas especialmente nesse momento do parto, né, Bru? Sim, é a minha paixãozinha. E eu tenho uma pergunta que é até parecida com outro tema de café que a gente falou aqui anteriormente, que é a seguinte: parto humanizado. A gente está falando de um parto numa mulher, num ser humano. Nós não somos veterinários, a gente não está falando de parto nos animais, que também merecem todo o nosso respeito e o nosso cuidado. Agora, se eu estou falando de um parto humano, por que eu tenho que chamar isso de parto humanizado? Porque perdeu-se, muito da humanização desse parto. O que isso significa? Até o século XVIII, as mulheres faziam o parto das outras mulheres. Então, uma mãe ajudava outra mãe a se tornar mãe. E era um evento social e um evento de mulheres. Aí, no século XVIII, o que aconteceu foi que os médicos começaram a entrar nessa questão do parto. E aí, quando os médicos entraram, que no século XVIII eram só homens, obviamente, coloca-se então a mulher deitada durante o trabalho de parto. Afastada de outras mulheres. Isso, sozinha, e deitada, que é uma das piores posições, para o nascimento. Mas é a melhor posição para quem estiver fazendo o parto, que não deveria ser o foco do cuidado, mas é assim que acontece. E aí, somado a tudo isso, veio a tecnologia, a medicalização. E as pessoas foram entendendo, na verdade, que o melhor para esse parto era torná-lo hospitalar, era torná-lo institucionalizado. Então, assim, cheio de intervenções, que tinha-se a ideia de que ia melhorar, para a mulher, que ia ser muito bom para essa mulher isso acontecer. Só que quando a gente vai estudar, quando você vai fazer uma análise científica, do que é adequado, para o parto, o que é mais seguro, a gente vê que a maior parte, esse conjunto de intervenções, na verdade, só aumenta o risco do parto. O parto é tratado como uma doença. Isso que você está me falando me faz lembrar que a natureza, a vida, ela é tão grandiosa, tão plena, tão cheia de sabedoria. E nós, seres humanos, no nosso processo natural de desenvolvimento, de descoberta de novas tecnologias, de todas as questões de medicação, de instrumentos, que tem todos os benefícios que a gente não está aqui para discutir. Porém, a gente pecou muito, a gente errou muito no sentido de transformar coisas que eram naturais em coisas institucionalizadas e que a gente passa a negar. Por exemplo, a morte. Que também a gente vivia o processo de morte em casa, existia todo um ritual familiar de preparo do corpo, de viver aquele processo de luto e que hoje a gente vive a institucionalização. Isso é tema para um outro café. E a questão do parto.
A chegada da vida, não só o fim da vida, mas a chegada da vida. Tirar essa naturalidade, essa humanidade e passar a ser institucionalizado. Você tira a questão fisiológica do parto, né? E assim, eu não nego a tecnologia, eu não nego os benefícios da tecnologia e de toda a questão hospitalar no cuidado de uma mulher, né? Durante o trabalho de parto ou quando for necessário. Ou quando essa mulher se sentir mais segura, né? Então, o parto cesárea pode e é um parto seguro, desde que ele tenha as indicações corretas. Né? Exato. E assim, quando a gente fala de parto hospitalar, nem sempre é só cesárea, né? Aqui no Brasil, a gente é um dos países, agora a gente está em segundo lugar, porque a República Dominicana conseguiu passar a gente. E é o país que mais tem cesárea no mundo, em termos proporcionais. Né? O Brasil foi campeão durante muitos anos, né? E isso não é uma coisa boa, né? Na verdade, não é um bom sinal, né? Tanta cesariana ser realizada. Mas, quando a gente fala de parto hospitalar, é inclusive o parto vaginal que acontece no hospital, né? Então, e de novo, não é ruim a criança nascer no hospital. Tem diferença a gente chamar parto vaginal e parto normal? Sim, no Brasil as pessoas costumam tratar o parto normal e o parto vaginal como se fossem sinônimos, né? E não é. Um parto normal é aquele parto que acontece sem intervenções... Fisiologicamente falando. Fisiologicamente. E assim, sem grandes intervenções. Então, por exemplo, se no final do trabalho de parto eu preciso... usar uma ocitocina sintética, né, para conduzir esse parto, ou imediatamente após o parto, fazer uma ocitocina nessa mulher, porque ela tá demorando mais para esse útero contrair, isso continua sendo um parto normal, né? O que deixa de ser um parto normal? Fórceps, um parto com vácuo de extração, com a utilização de ocitocina de protocolo. Né? Então, uma mulher chega no hospital e já coloca ocitocina nela. Não é normal. Isso não é normal, né? Porque essa ocitocina sintética, existem muitos trabalhos que mostram que, assim, se ela for necessária, é uma coisa. De novo, a gente vai trabalhar com as consequências daquilo que foi necessário. Né? Agora, se ela é desnecessária, por que eu vou ter que lidar com as consequências do uso, né, dessa ocitocina sintética? A episiotomia também. Exato, a episiotomia também de rotina. Aí passa a ser um parto vaginal, mas não um parto normal. Tá, entendi. E assim, radicalizou-se, né, as situações, né? Tem um vídeo da Fiocruz que ele fala sobre o parto cesáreo. A gente pode deixar indicado aqui nas descrições. Isso. E esse chama Nascer no Brasil, que foi uma pesquisa da Fiocruz, que é maravilhoso. E aí, nessa parte que fala da cesárea, tem uma das mulheres, ela fala, por que foi cesárea? Ai, porque não tinha passagem, né? O bebê é muito grande. Tinha circular de cordão. Tinha circular de cordão, Jesus Cristo. Tinha... Passou de 39 semanas. Se chegou a 40 semanas e não nasceu, aí tem que ir... Né? 39 semanas, 40 semanas, no Brasil se entende que o parto é de 40, a gestação é de 40 semanas. São 42 semanas de gestação. E mesmo assim existem profissionais que entendem que se o bebê tá bem e a mulher tá bem, você deixa passar das 42 semanas. Monitora. Monitora, bebê tá bem, mãe tá bem. Vamos monitorar até ela entrar em trabalho de parto. Me assusta pensar... Eu vejo na convivência social, me assusta pensar a quantidade de mulheres que incorporaram como verdade o parto seguro ser um parto cesárea. Não quero nem pensar em parto normal. Tem a questão da dor, a negação da dor, não quero viver a dor. A fantasia de que se eu tiver um parto cesárea, eu vou estar mais segura, o meu bebê vai estar mais seguro. O que você pensa sobre isso? O que você pode trazer para a gente de reflexão? Olha, você vai ver muitas mulheres dizendo, né, muitas famílias, né, casais dizendo, não, a gente vai fazer uma cesárea porque a gente quer risco zero, né? E não compreendem que a cesárea, na verdade, é um aumento do risco, que você vai assumir caso seja necessário. Olha, realmente tem uma desproporção cefalopélvica, que é aquilo que o bebê é grande demais para nascer. Mas para ele saber que ele é grande demais para nascer, essa mulher tem que dilatar os 10 centímetros. E aí o bebê não descer. Tá. Então,
você não consegue saber. Não é pelo saber. Ultrassom que eu coloco esse critério. Não, porque assim, mesmo que o bebê tem 6 quilos, desculpa, ok, por favor, vamos fazer uma cesárea, né? Mas a natureza é sábia, né? Então, se a mãe é pequena, normalmente o bebê vai ser pequeno, né? Então, todas essas questões, né? De novo, é um evento fisiológico. Isso a gente precisa resgatar, porque a gente evoluiu muito em tecnologia, a gente evoluiu em N aspectos, né, na nossa sociedade. E hoje o tempo é um fator assim, que vale diamante, né? E que nem sempre ele é vivido da forma que deveria ser. Então eu acredito que o momento do parto ele tem que ser vivido em plenitude. Sim. No tempo fisiológico, no tempo natural, no tempo que a natureza coloca pra gente isso. E o que eu vejo é a pressa da mãe, mas principalmente a pressa da equipe de saúde, a pressa do médico. Do leito, da produtividade. Gente, vamos parar um pouquinho, vamos rever, né, os valores, os conceitos essenciais. E eu até queria resgatar aqui essa questão da negação da dor. Né? Eu tive uma experiência pessoal de viver um parto, agora descobri que não foi um parto normal, foi um parto vaginal, eu tive algumas intervenções, porém eu vivenciei aproximadamente 12 horas de trabalho de parto e senti toda a dor das contrações, e é uma dor intensa, ela não nego que ela seja intensa. Agora, era um desejo meu ser mãe, era um desejo meu ter o parto normal, eu já era enfermeira, eu conhecia os benefícios e eu tenho uma lembrança dessa experiência tão maravilhosa, de empoderamento, de plenitude. Eu vivi essa dor, eu senti o meu corpo trabalhando para trazer a vida da minha filha. E algumas pessoas pensam dessa forma também, mas muitas pensam de forma diferente porque isso foi colocado na cabeça delas. Sim. Então a confiança é tão grande no profissional de saúde que o que ele fala é a verdade absoluta. Então se o médico falou que depois das 39 semanas o seu bebê corre risco, vamos marcar a cesárea, eu não questiono. Como que eu vou colocar em risco o meu bebê ou a minha vida? Sim, e é um momento de extrema fragilidade, né? E por que às vezes o profissional consegue, né, induzir essa mulher a fazer o parto cesárea? Porque tudo que você quer na vida, quando você está grávida, é que o bebê fique bem, né? E o fato do bebê ficar bem, né? Se o bebê ficar bem, todo o resto é esquecido, né? Independente do que tenha acontecido. Né? Então, trabalhar com essas respostas, né? Economicamente não vale a pena para a equipe médica, muito menos para o hospital, fazer um parto normal. Economicamente não vale a pena. Aqui a gente está falando de um nozinho crítico na nossa sociedade, né? A questão dos valores, o que vale mais? Porque o lucro ou a vida? Então, e assim, é uma questão de decisão de vida, né? Então, se o médico for ficar acompanhando o trabalho de parto normal, ele vai ficar horas nesse trabalho de parto, né? Então, 8 horas, 12 horas acompanhando o trabalho de parto. E se for uma cesárea, eu já vi cesárea acontecer em 15 minutos. Né? E outra diferença importante, né? Quanto de material do hospital você gastou, né? Quantos profissionais foram utilizados ali naquele processo, né? Então, normalmente durante uma cesariana você vai ter a enfermagem que circula, você vai ter o anestesista, você vai ter 2 ginecologistas, né? 2 obstetras, mais o pediatra ou neo, né? Então é uma equipe imensa de pessoas e mais equipamentos que são gastos e tudo mais. Ah, mas quem vai ser maquiavélico a esse ponto, né? De querer fazer a cesárea só para não perder tempo? Isso acaba acontecendo naturalmente, tanto que as pessoas já nem acham que estão fazendo algo errado. Sim. Incorporaram isso como uma verdade, como um bem. Exato. Né? É como a história da episiotomia. Você tem N trabalhos dizendo que a episiotomia, que é aquele corte que se faz na vagina, não ajuda no trabalho de parto. Ele não favorece o bebê, ele não encurta o trabalho de parto, nada. Ele dá inclusive mais trabalho, porque você vai ter que suturar.
Mas isso foi ensinado pro cara, né? Tanto para os enfermeiros. Eu aprendi a fazer parto com episiotomia na faculdade, né? Porque naquela época era assim que era entendido como certo, né? E depois a pessoa não consegue se desvencilhar dessa intervenção, né? E assim, como se ela fosse inócua, né? Você tem problemas depois relacionados à relação sexual para essa mulher. Você vai ter dificuldade para amamentar porque ela não consegue ficar sentada direito. Sim. Mas problemas de cicatrização, que eu já vi muitos. De infectar. Infecção, sim. Exato. E assim, quando a gente fala de episiotomia, tem médicos e enfermeiros e obstetrizes, né? É difícil obstetriz fazer isso, mas que vão cortar demais. E aí esse corte vai ficar grande demais, mais difícil ainda a cicatrização, maior a mutilação, porque é uma mutilação. Em casos muito, muito, muito estreitos, né? Assim, pouquíssimos casos na vida, a episiotomia vai ser necessária. Se o parto for feito de forma adequada. Tá. Mas e se lacerar, se rasgar tudo, né? O que vai acontecer? Então, não vai rasgar tudo, né? Se lacerar, a gente sutura. Raríssimas vezes essa laceração vai ser maior do que a episiotomia, normalmente vai ser muito menor. Entendi. Na maior parte dos casos, lacerou um pouquinho, você não vai precisar nem suturar, né? Porque não precisa, se não tiver sangrante, a gente não sutura, porque aí ele vai cicatrizar com muito mais facilidade. Né? Então, são coisas, esse corpo é preparado para o momento do parto. Então, eu tenho que trazer para esse humano um cuidado seguro, pensando, né, no cuidado materno e perinatal, é fazer esse cuidado humanizado e é resgatar essa natureza humana com toda a sabedoria que ela tem e usar os recursos tecnológicos com critério que a gente não vê hoje, infelizmente, esses critérios acontecer. Acho que está na hora da gente fazer essa convocação nesse mês de Setembro Laranja, pensando a segurança do paciente de forma muito especial, o cuidado seguro materno e perinatal, de resgatar questões humanas e naturais e usar a tecnologia quando ela é necessária. Aí sim ela passa a ser uma intervenção segura. Mas hoje a gente viu essa inversão. Então, o que era para ser seguro em determinadas situações, hoje acaba trazendo uma iatrogenia, eu diria. Exato. Porque a experiência desse bebê, a experiência dessa mãe, as consequências são sérias, né? E assim, quem não faz parte, né, dessa área, não tem ideia do que é um parto realizado dentro desse modelo do parto humanizado. Ai, conta pra gente, porque eu sei que você já teve uma experiência. A gente vê um monte de tragédias acontecendo, histórias de pessoas muito próximas com a gente mesmo, mas que você teve uma experiência recente de ver esse processo do parto humanizado. Então vamos falar do que é possível, né, e das coisas magníficas, né, que a gente pode acompanhar durante o trabalho de parto. Durante a minha pós em obstetrícia, né, durante o período do estágio, eu tive a oportunidade de ter o estágio acompanhado pela Ana Lilian, que é uma enfermeira magnífica, obstétrica, e na maternidade de Campinas. E a maternidade de Campinas, ela tem esse perfil extremamente humanizado, né, em relação ao parto. Então, muitos enfermeiros obstétricos, obstetrizes, né, os médicos também voltados para essa área, então querendo fazer o parto da forma adequada, entendendo esse parto de forma adequada. E de novo, não é uma generalização, todos os médicos fazem assim, não, né? A maior parte dos médicos, inclusive, vai trabalhar de forma adequada, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem atualização, né? Aprendeu daquele jeito, entende desse jeito para sempre, né? E lá era um ambiente em que você podia entrar com um acompanhante, porque é lei, né? Mas apesar disso, essa lei é desrespeitada cotidianamente nos hospitais. A mulher ficava sem a intervenção da ocitocina exógena, a não ser que fosse necessário e estritamente necessário. A enfermagem e as obstetrizes, elas tinham autonomia durante o trabalho de parto, né? Então, trabalhavam com essas parturientes de uma forma linda de ver,
né? Porque quando a gente ouve falar assim, ai, não tem música, né? Sim. Tem música no pré-parto. A luz é diferente, A tem luz, bola. isso. São coisas que a gente você não tem muita ideia, né, do que é até ver de perto, né? Então a música não é aquele piano baixinho, não, é uma música alta. A gente tinha, às vezes, teve uma das noites de plantão que tinha uma paciente que estava em trabalho de parto e durante o período ela tinha que andar, né? Porque você tem que estimular esse parto ativo da mulher, né? Para ela assumir o período do trabalho de parto dela, né? E ela estava andando com o marido e tal, e estava tocando a música. E um dos enfermeiros colocou o pendrive dele que tinha forró. E aí, a hora que você olhava, assim, ela em trabalho de parto e ela estava dançando lá com o marido, forró e tal. E são coisas que vão distrair essa mulher da dor. Relaxar a musculatura. Exato. Assim, o bebê vai baixar mais rápido se ela permanecer na posição vertical. Todo esse movimento de quadril, né? Então, assim, a utilização das bolas, do spinning baby, da inversão, 1 milhão de coisas que a gente aprendeu ali. A posição para parir. A posição que ela quiser. Cócoras de 4. Exato, cócoras de 4, normalmente verticalizada, né? Então, assim, você vai oferecer para a mulher a posição que ela quiser, mas a maior parte dos partos a gente fazia com a mulher na banqueta. E muitas mulheres não sabem dessa possibilidade, passaram a acreditar que a melhor posição é aquela posição medicalizada. Litotômica, é a posição deitada, né? Essa posição supina, e não é, na verdade é a pior. Né? E mais do que isso, era um ambiente em que você estimulava a mulher a viver o seu trabalho de parto. O que significa que, assim, você aprende a diferença entre essa mulher está gritando. Não, ela está vocalizando, que são coisas diferentes. Olha. Né? Então, a gente sabia, de acordo com a forma como essa mulher estava se expressando, levantando, se mexendo, se ela estava ou não parindo, né? Se ela estava entrando lá no período expulsivo, né? O que é maravilhoso de vivenciar. Assim, e assim, depois de tantos anos, né, de trabalho e tudo mais, né? A gente chorava nos trabalhos de parto. Imagino, só de você falar eu já fico aqui emocionada. E assim, de verdade, era extremamente emocionante, porque você permitia que essa mulher fosse ela própria durante o período. Ela se liberava no sentido, né, de poder gritar e tudo mais, né? Porque até essa é uma das questões da falta de humanização do parto. Ela não pode gritar, ela não pode se mexer, ela tem que ficar na cama, ela não pode perturbar. Acompanhante, tem que ser comportadinha. Isso, e aí você não sabe o que vai acontecer, você não questiona porque você fica com medo da equipe, todas essas... Tanta violência, né? Como é bom ouvir você trazer essa experiência positiva. Gente, é possível, é possível. Sim. E isso é respeito à vida. E assim, toda essa expressão da mulher, né, que é lindo de ver, gente, vocês não têm ideia do quanto é lindo. Toda essa expressão da mulher, que é negada a ela, né, nesse mesmo documentário da Fiocruz, né, do trabalho da Fiocruz, a gente vai deixar na descrição. Isso, eles falam, né, do parto cesárea e fala da indicação, e tem uma das parturientes que fala assim, não, foi cesárea, porque o parto normal é muito primitivo. Não tem nada a ver com os tempos atuais. E eu sempre passo para os alunos esse documentário e todos eles acham o máximo a mulher falar que era primitivo, né? Uma coisa tão... Mas é exatamente o que a maior parte das pessoas pensa, né? Então você não pode trabalhar, né, com essa... a mulher não pode se expressar muito, né? Porque se ela se expressar demais, ela é criticada. E não tem coisa mais linda do que ver uma mulher se expressar durante o trabalho de parto. É maravilhoso de lindo, né? Então, quando é que você vai pegar no bebê, né? Quando, se precisar, na hora que o bebê estiver no expulsivo, né? Porque se a mulher tiver condição dela mesma pegar, contato pele a pele, imediatamente após o parto, né? Eu acompanhei partos na banheira em que, assim, às vezes o bebê não chorava, né? Porque o bebê nascia, você não corta o cordão umbilical, você espera. E aí o cordão umbilical, enquanto o cordão umbilical estiver ligado, esse bebê está recebendo oxigênio. Enquanto o cordão estiver pulsando, o bebê está recebendo oxigênio da mãe. O que significa que a pressa para cortar o cordão, né, é uma coisa ruim, né? E que é a prática, né? Foi e é a prática durante quantos milhões de anos aí, né? Então,
se você não desligar essa criança do cordão imediatamente, ela tem tempo de se adaptar, né? E chega ao mundo de uma forma totalmente segura, bonita, né? O cordão umbilical é aliado, ele não é assassino, né? Chega depressa, Sim. deixa a vida fluir, né? No tempo correto. É possível fazer um cuidado de excelência, um Sim. cuidado humanizado, não é? Circular de cordão é outra coisa que traz tanto medo para essa mulher, né? Que é o cordão enroladinho no pescoço. Ai, não, vai sufocar o meu bebê. O bebê, enquanto tá na barriga, não respira. Olha, gente, vamos prestar atenção nisso. Como que a gente pode dizer? É um senso comum, popular. Vai enforcar o bebê. O que teria problema, né, se você apertasse, né, o pescoço do bebê, seria você travar a parte respiratória, né? Então, o bebê não vai conseguir respirar. Ele não respira. Porque ele recebe o oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão umbilical é extremamente resistente. Existem casos de que a cabeça do bebê comprime, por exemplo, né, o cordão e coloca o bebê em risco. Mas isso é outra questão. É outra questão, não tem nada a ver com o cordão estar enrolado no pescoço. E mesmo que o cordão esteja enrolado no pescoço, na hora que o bebê nascer, você vai e desenrola. O cordão não fecha. Não existe cordão assassino. Certo? Então é a coisa mais linda de ver as mulheres entendendo qual é o seu papel durante o trabalho de parto, vivenciando como estrelas esse momento. Ela é estrela. Não é o profissional de saúde. Não é o profissional de saúde. A gente está só facilitando essa condução. Exato, você está lá assistindo um espetáculo, cara. Coisa mais linda. E vivendo uma história, né, daquela família e tudo mais. Coisas ruins podem acontecer? Podem, mas vão ser raríssimas. E se tiver um profissional de saúde que sabe o que está fazendo ali, o risco é mínimo, né? E caso aconteça alguma intercorrência, esse profissional consegue agir, né? Então, não existe esse grande risco assustador, né, que as pessoas colocam, né, no parto normal. Tem uma questão importante que uma enfermeira obstétrica fala no renascimento do parto, que é assim: passa-se o pré-natal inteiro dizendo para a mulher, se der tudo certo, vai ser parto normal. Olha o poder da palavra. E aí ela fala, é o contrário, né? Vai ser parto normal. Se for necessário, aí sim se faz a cesariana ou se intervém de outra forma. Né? Mas é uma situação, é uma forma de ver, né? E que a gente está acostumado a ver como doença. Exato. E aí eu fico aqui pensando, a gente está falando de segurança do paciente, a gente trouxe a questão da humanização e você trouxe exemplos tão preciosos, tanto de coisas boas como de coisas ruins que podem acontecer. Se você tivesse que dar um recado para os profissionais de saúde, para eles pensarem a segurança do cuidado com essa mulher nesse momento do parto, pensando em como humanizar a assistência, que recado que você daria para esses profissionais? Independente de estar diretamente ligado com o processo, né, sendo uma enfermeira obstétrica, mas qualquer profissional de saúde que esteja envolvido com essa mulher em algum momento do cuidado na vida dela. Permita que a mulher tenha o protagonismo do parto dela. Então, assim, permita que essa mulher se expresse, né? Oriente essa mulher para que ela tenha um momento magnífico do parto. Então, assim, essas histórias, né, que eu falei do parto, eu tenho inúmeras histórias magníficas, assim, de situações que eu vi, né? E se a mulher tiver a oportunidade de vivenciar o parto dela dessa forma, ela jamais vai esquecer. A relação dela com esse bebê vai ser outra. A relação dela com a maternidade vai ser outra. E sem minimizar nenhuma situação, né, de mães que precisaram ou que quiseram fazer a cesariana, ou que passaram por situações em que o parto teve mais intervenções e assim por diante. Mas principalmente permitir que essa mulher vivencie a sua maternidade e o seu protagonismo, né? Porque a estrela é a mulher,
né? Quem está chegando ali é o novo integrante da família. E ele precisa chegar num momento de felicidade, né? Então, permita, só permita. Eu te agradeço tanto, porque foi tão bom ouvir você falar. Você é apaixonada por isso e a gente percebe. E o quanto que para mim, enquanto enfermeira, foi fantástico ouvir tudo que você falou. Eu espero que tenha sido também para você. Deixa seu comentário, faça os seus questionamentos, conte as suas histórias aqui pra gente, para que a gente possa partilhar mais e mais. Eu te agradeço muito, minha amiga. Eu que agradeço, adoro falar disso, é tão bom. É maravilhoso, é encantador. Espero que você também tenha se encantado, que você também tenha gostado. Até a próxima, gente. Até!